amadas, como vocês estão? Espero que estejam todas bem. Por aqui estamos bem com a graça do Senhor. E vindo aqui compartilhar mais um vídeo com vocês. Hoje, estou vindo no centro da minha cidade. Vim comprar algumas coisinhas para casa mesmo. Vou estar aqui mostrando para vocês essas comprinhas e a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje, minhas irmãs, é colocando em ordem as prioridades. Amadas, eu estava aqui pensando em como a nossa rotina precisa ser leve. Não só precisa, como deve ser. A própria palavra indica o quanto Deus quer isso para nós. Versículos como Filipenses 4:6, que nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Também Mateus 11:28, onde Jesus nos convida a irmos até Ele todas as vezes que estivermos cansadas e oprimidas para receber o seu alívio. Nos mostra isso claramente. Mas, amadas, é muito fácil se perder disso. É muito fácil porque o mundo qual vivemos anda acelerado demais e se deixarmos, acabamos entrando no ritmo dele. O sistema desse mundo sempre nos cobra alta produtividade e nos faz pensar que se não produzirmos muito, estamos ficando para trás enquanto todos avançam. E então começamos a nos cobrar demais e nesse medo de não alcançar, de não conquistar, vamos ficando ansiosas. Mas, minhas irmãs, a verdade é que toda essa alta produtividade é um verdadeiro engano. Pois quantas pessoas nesse mundo andam fazendo e conquistando tantas coisas, mas estão longe do real propósito de Deus para elas? Andam perdidas entre tantas demandas. Minhas irmãs, nós precisamos ter esse cuidado em nossas vidas. Não ficar comparando nossas vidas e, ao observarmos a vida dos outros, ter também maturidade e humildade em pensar: isso pode ser legal, mas não é para mim. E ficar bem com isso, em paz no nosso lugar, com a nossa própria vida. Vou dar um exemplo. Estou numa fase onde crio minhas filhas pequenas, num tempo em que elas ainda são bem dependentes de mim. Então, dentro da minha realidade, eu e meu esposo fizemos a escolha de eu estar em casa, não sair para trabalhar fora, mas me dedicar na criação delas, no cuidados com o lar. Então, essa é a minha realidade do momento. Não posso me comparar com mulheres que estão saindo para trabalhar fora e talvez tenham mais recursos que eu, ou com outras que estão estudando e se formando. Preciso ter aquela maturidade que falei com vocês. Isso é legal, mas não é para mim nesse momento da minha vida. E o exemplo contrário, amadas, também é crucial. Uma mãe que trabalha fora, talvez até estude, porque é a realidade dela nesse momento. Não pode olhar para a minha vida e comparar o tempo que eu tenho com as minhas filhas com o tempo que ela tem com os seus filhos. E nem comparar quanto eu consigo dar conta de tarefas domésticas com o quanto que ela dá. Percebe, amadas, que são comparações injustas? Pois é, e são essas comparações que nos fazem ficar nos cobrando demais, ficar querendo fazer coisas que não é para nós no exato momento em que estamos. A verdade é que cada uma pode e deve estar dando o seu melhor
dentro da sua própria realidade, sem querer fazer isso ou aquilo só porque o outro está fazendo. Não, minhas irmãs, temos que estar fazendo o que a nossa vida está exigindo de nós agora, e claro, com a direção do Senhor. Por isso, minhas irmãs, nada de comparações, nada de ficar nos cobrando além da nossa realidade. A única coisa que temos que nos cobrar é se estamos exatamente no lugar em que Deus está nos pedindo para estarmos agora. E eu tenho certeza que esse lugar não é um lugar de ansiedade, de estarmos atarefadas, afadigadas e até mesmo estressadas. Se a sua vida anda assim, observe, analise. Pode ter certeza que você está se cobrando e fazendo coisas que não é para você estar fazendo agora, se cobrando e vivendo coisas que não é o que Deus está te pedindo. Claro que há fases da nossa vida em que temos muitas coisas para resolver e precisamos estar atentas a todas elas. Mas, amadas, ainda assim, se está sendo feito somente o que Deus nos pede, ainda que sejam muitas coisas, elas vão fluir naturalmente, elas vão fluir bem, elas não vão nos sobrecarregar. Elas não vão nos cansar, nos deixar estressadas nem ansiosas. Se isso estiver acontecendo, não é Deus que está nos direcionando, porque o Senhor nos direciona a uma vida leve, a uma vida em paz. Ainda que às vezes estejamos em fases de luta, em fases de deserto, em fases de tempestades, mas a palavra de Deus, amadas, ela nos mostra que quando andamos com o Senhor, até mesmo nessas fases, nós temos paz, nós temos sossego, nós temos confiança de que ainda que o vento está soprando, o Senhor está no controle do nosso barco. Lembre-se do nosso amado Mestre, que durante uma grande tempestade estava dormindo no barco, sossegado. Por quê? Porque ele sabia que o nosso Pai Celestial tem o controle de todas as coisas. Ainda que elas estejam um pouco fora do lugar, nada foge do seu controle, minhas irmãs. Então, nada tem o poder de tirar a nossa paz se não deixarmos. A não ser, claro, se estivermos enfiadas em coisas que não é para estarmos enfiadas. Se não estivermos andando por aí perdidas, enchendo as nossas agendas de coisas que Deus não está nos pedindo. Não, minhas irmãs, o Senhor não nos quer assim, com o tempo sempre ocupado, às vezes até sem descansar, porque temos que produzir. Não, Ele não nos fez máquinas, Ele nos fez humanas. Temos os nossos limites. Não podemos extrapolar, amadas, senão ficaremos até mesmo doentes. Quantas mulheres doentes porque se cobram demais? Quantas com ansiedade, pânico, até mesmo depressão, se cobraram tanto que hoje já não conseguem mais se levantar, ficaram tão sobrecarregadas que não conseguem mais seguir o caminho. Mas se isso aconteceu com você, minha irmã, saiba que não é o fim. Saiba que o Senhor está aí com você, pronta para te aliviar, e Ele ainda tem planos para o seu futuro. Amadas, a verdade é que o Senhor nos quer focadas no aqui, no agora. Ele quer que vivamos o nosso momento presente, sem nos preocuparmos demais com o amanhã, como vai ser o nosso futuro, e sem carregarmos pesos de coisas que já passaram, que já ficaram lá para trás.
Ele nos quer no aqui e no agora. Ele nos quer olhando para a nossa própria vida, para o que é necessário para nós, nesse exato momento em que estamos vivendo, nessa exata fase da nossa vida que estamos passando. Pois, amadas, a própria palavra no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nos ensina que há um tempo determinado para tudo que acontece nas nossas vidas. Observe, há tempo de plantar, há tempo de colher, trazendo mais para a nossa vida de dona de casa. Há tempo de cuidar das tarefas domésticas, mas também há tempo para descansar. Há tempo em que os filhos são pequenos e exigem mais de nós. E haverá os tempos em que eles vão crescer e se tornar mais independentes. Percebe, minhas irmãs? Tudo são fases, tudo são tempos determinados pelo Senhor. Tudo vai passar. Então, minha irmã, o que Deus quer de você nessa exata fase da sua vida? O que Ele está te pedindo nesse momento? O que Ele tem te mostrado que te é necessário para este tempo? É isso então, minha irmã. É apenas isso. E se ainda não sabe o que é, busque por estas respostas nele e organize a sua vida de acordo com as prioridades que Ele mostrar que quer para você. Ande lado a lado com o Senhor, na sua fase, na sua estação, e não se compare com os outros. Então é isso, minhas irmãs. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.